Meus irmãos e irmãs, eu vou direto no assunto. Até porque eu levei um susto agora há pouco. Vocês levaram um susto? Nossa, que barulhão, hein? Jesus amado. E está chovendo, daqui eu estou vendo, está caindo chuva. No evangelho de hoje, e na primeira e segunda leitura, está claro que a gente tem que deixar o passado lá no passado. E eu vou citar o exemplo que Jesus nos mostra essa verdade do que acontece no evangelho de hoje. Uma mulher foi surpreendida em adultério. Ela foi pega com outro homem, com um homem que não era o seu marido. Era marido de outra. Aqui a gente já faz um parêntese. Na época de Jesus, as mulheres que cometiam adultério eram apedrejadas. Mas a lei valia também para os homens. Só que era uma sociedade machista. Então o homem que cometia adultério nem era considerado, na cabeça deles, nem era considerado pecado. É como se eles tivessem o direito de cometer adultério, mas a esposa não. Na verdade, nenhum dos dois tinha esse direito. Mas se essa mulher foi surpreendida em adultério, significa que tinha gente de olho na vida dessa mulher. Sim ou não? Tinha gente preocupada muito mais com a vida dessa mulher do que com a sua própria vida. Tinha gente que pensava assim: eu sou santo, eu sou de Deus, eu sou puro, então eu preciso ficar caçando os outros que não são puros, que não são de Deus, que não são santos como eu sou santo. Tem gente assim hoje? Sim ou não? Não aqui no Jardim Paulista. Nem no Tesouro. Então tem gente que vive assim, vive procurando os defeitos dos outros, vive procurando achar os pecados dos outros. Tem gente que só acha defeito nos outros. E fala, o pior, o mais feio de tudo, é quando você faz propaganda do defeito do outro. Aí é pior ainda. Quando você fala, faz fofoca, pior ainda é quando o pecado é desse tamanhinho, e aí começa a fofoca, quando chega lá no 10º, já está desse tamanho o pecado. Então tem muita gente por aí, não aqui na paróquia São Judas, então tem muita gente aí fora da paróquia São Judas, preocupado em achar defeito na vida dos outros. E essa mulher então foi trazida na frente de Jesus. Pegamos ela pecando, um pecado feio, e vamos apedrejar essa mulher, vamos matar essa mulher, porque ela é uma pecadora. Olha aí, o gesto de autossuficiência, o gesto de superioridade dessas pessoas que se acham, como diz a juventude, se acham, enquanto que os outros são tudo pecador. Que gesto feio, que gesto pecaminoso. Fico imaginando, se nós todos fôssemos pegos também cometendo os nossos pecados, porque dos nossos pecados nós sabemos e Deus. Que bom que somos nós e Deus. Se o meu pecado foi exposto em praça pública, eu estou lascado. E você também está lascada.
está lascado. E quando Jesus então vê aquela situação, ele fala: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ensinando o quê? Que todos são pecadores, todos erram, todos nós somos fracos, todos nós, muitas vezes, quando falamos o que não devemos, ferimos as pessoas, machucamos as pessoas. Muitas vezes falhamos na falta de paciência, no desamor, no desrespeito com a nossa família, com nossos pais, com nossos irmãos. Falhamos, todos nós. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos somos pecadores. É isso que Jesus quis ensinar. E aí então foram saindo, a começar dos mais velhos. Aqui a gente faz outro parêntese. Por que será, hein, que os mais velhos foram saindo? As más línguas, que não são aqui da paróquia São Judas Tadeu, as más línguas dizem: padre, se são mais velhos, é porque já fizeram mais pecados do que os jovens. Mas não é verdade isso. Isso são as más línguas. Os mais velhos foram saindo, sabe por quê? Porque eles eram mais sábios. Com mais experiência de vida, a pessoa sabe, a pessoa se convenceu: eu sou pecador como todo mundo, eu não sou melhor que ninguém, eu já errei tanto na minha vida e Deus me perdoou sempre, Jesus me acolheu sempre, Deus nunca negou o perdão dele para mim. Então quer saber, eu vou sair de fininho, essa é a sabedoria do sábio, sabedoria que vem com a experiência de vida. Os mais jovens, não os daqui da paróquia, os mais jovens têm mania de sempre apontar o erro dos outros e não ver os próprios erros. Mas diz o texto que Jesus começou a escrever na terra, na areia. Aí a pergunta: o que Jesus estava escrevendo? Será que Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam ali? E as pessoas olhavam e caíam fora? Eu acho que não. Mas que ele estava mexendo com a terra, ele estava. Eu quero crer que, ao mexer com a terra, Jesus estava dizendo para todo mundo ali: olha o que todos nós somos pó. Viemos do pó e por pó nós voltaremos. E se ele estava também, como eu dizia, escrevendo o pecado das pessoas ali na terra, o vento leva logo aquilo ali, apaga logo. Assim é Deus. O pecado vem, você conta o pecado e logo o vento leva embora. Quando você pede perdão a Deus, quando você confessa o seu pecado, Deus apaga logo o seu pecado. E todo mundo saiu. Tinha uma pessoa ali que tinha o direito de pegar um tijolo e tacar na cabeça da mulher. Quem que era essa pessoa? O próprio Jesus. Mas ele não fez isso. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para salvar as pessoas, ele veio para me salvar, ele veio para te salvar. Eu também não te condeno. Olha como Deus é bom com a gente. Ele perdoa sempre o nosso pecado. E aí ele fala: vai em paz, comece uma vida nova. Jesus, olhando para aquela mulher, faz com que ela sinta no coração que ela é amada por Deus, que ela não é menor que ninguém, que ela é filha de Deus, e que o passado dela pode ser apagado, pode ser deixado lá no passado, e ela pode começar uma vida nova, como se ela estivesse ali nascendo novamente. Para Deus é sempre assim. Vai e não peque mais. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado do pecador. Por isso ele diz: vai
e não peque mais. Ou seja, mude de vida. Esqueça do seu passado. Falando de passado, é bom que cada um de nós que está aqui nessa missa pense também assim, olha, será que eu fico guardando alguma coisa do meu passado? Será que eu fico me culpando de algo que eu fiz lá no meu passado? Seja qual for o pecado que você tenha cometido, seja qual for o erro que você tenha cometido, é hora de se perdoar e acolher o perdão de Deus e colocar tudo isso na misericórdia infinita de Deus, porque é isso que Deus faz com você. Tem gente que fala assim para a gente: ô padre, eu não me perdoo daquele erro que eu cometi, já faz 30 anos, padre. Oh, Jesus amado, Deus já perdoou faz tempo a pessoa e a pessoa ainda não se perdoou. Meu irmão e minha irmã, se serve para você isso que eu estou falando, esqueça disso. Deus te acolhe, Deus te ama, Deus te perdoa, e Deus te dá uma vida nova e diz: vá em paz e não peque mais, comece uma vida nova. É isso que Deus quer para você e Deus quer para mim. E por fim, pensando nessa moçada aqui, nessa galera que está terminando o encontro vocacional, quando eu estava entrando aqui com vocês na missa, eu lembrei de uma missa que eu participei aqui, quando isso aqui não existia, existia só a igreja aqui do lado. Eu entrei numa missa em 1979. Vocês nem eram nascidos, ninguém daqui da frente era nascido ainda. Mas muitos aqui já tinham nascido. Eu entrei numa missa aqui das 9 da manhã, num domingo. Quem celebrava era o padre José de Almeida. E o padre José de Almeida, naquele dia, ele estava muito gripado, rouco. E com muita dificuldade ele celebrava a missa naquelas condições. E no evangelho, era o evangelho que Jesus dizia assim: vem e segue-me. E eu estava sentado no primeiro banco, como eu sempre fazia. Eu era bagunceiro, mas gostava sempre do primeiro banco. Chegava antes de todo mundo e sentava. Sentava eu num banco e o padre, hoje padre Reizinho, na época o Rodolfo, filho do saudoso Reizinho, sentava no outro banco. Com a fita da cruzada eucarística. Vocês participaram da cruzada eucarística? Pois bem, na hora que o padre falou essa frase de Jesus, vem e segue-me, eu levei um susto. Do tamanho do susto que eu levei agora há pouco com esse barulhão que fez. E eu percebi, eu senti que Jesus falou comigo. Que Jesus me chamava para ser padre naquele dia. E depois fui me preparando até que com 15 anos eu fui embora para o seminário. Com isso eu estou dizendo para vocês todos que estão aqui, principalmente para vocês jovens, Jesus fala com vocês. Fala pela missa, fala por esse encontro que vocês fizeram. Jesus fala com vocês pelas pessoas que orientam vocês, pelos pais de vocês. Jesus fala com vocês. Não importa qual a vocação, será que você vai ser padre? Eu não sei, Mas se você sente o chamado para ser padre, diga sim a Jesus. Vale a pena dizer sim para Jesus. Se você é chamado para ser religiosa, eu não sei. Mas se for, diga sim a Jesus. Se você é chamado para se casar, constituir família, ser um bom pai de família, uma boa mãe de família, eu não sei. Mas se for, diga sim a Jesus. Todos nós temos algo em comum. Nós seguimos Jesus. Escolhemos Jesus. Jesus é o Senhor da vida de todos nós. Agora, se para esse segmento Ele me chama para esta ou aquela vocação, é o tempo de discernimento que vai nos ajudar. E Ele fala assim com a gente. É na hora de uma oração, quando você entra numa capela, é lá no seu quarto quando você reza, é quando, como eu disse, alguém que ajuda você, que orienta você, é boca de Deus para você. Que Deus abençoe a todos e que vocês encontrem a vossa vocação. Amém.